Meus caros alunos de oitavo ano, vamos começar aqui mais uma videoaula na tentativa de deixar mais claro para vocês as diferenças entre adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. Foi tema também da aula passada em que eu tratei de adjuntos adnominais, tentando explicar direitinho para vocês aí, ok? Nesse vídeo, então, eu pretendo, passando essa ficha de estudos, que vocês entendam de uma forma mais tranquila, mais clara, o que é um adjunto adnominal e como ele se diferencia do adjunto adverbial. Para isso, vou colocar aqui inicialmente duas orações, tá bom? Que serão as seguintes, olha. Primeira, eu venho de São Paulo, e a segunda, li o livro de português. Pergunta para vocês, esse de São Paulo se refere a venho ou a eu? É eu de São Paulo ou venho de São Paulo? Ótimo, você já percebeu que ele se refere a venho, que é um verbo. Então, esse termo é uma circunstância de lugar para venho. Numa análise morfológica, ele seria uma locução adverbial. Na análise sintática, é chamada de adjunto adverbial, certo? Que está relacionado ao verbo. Mesma coisa aqui embaixo, eu tenho de português. De português está ligado a li, a o ou a livro. É li de português, o de português ou livro de português? Livro de português, muito bem. Então ele está ligado a um substantivo, que é um nome. Portanto, ele é um adjunto adnominal. Quando é que vai acontecer essa confusão entre adjunto adnominal e adjunto adverbial? Quando eles tiverem a mesma estrutura, certo? Ou seja, ambos começam com preposição, ambos vêm seguidos nessa preposição, vêm seguida de um substantivo. No caso, São Paulo ou português. Porém, como de São Paulo está ligado a um verbo, ele é um adjunto adverbial. E como o termo de baixo, de português, está ligado a um nome, ele é um adjunto adnominal. Simples, assim. Então vamos ver aqui que é importante você gravar. Memoriza aí, por favor. Um adjunto adverbial é uma circunstância para um verbo, para um adjetivo ou mesmo para um advérbio, certo? Lembre-se que existem várias circunstâncias, né? Circunstâncias de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação, de instrumento e outras tantas aí. Em todos os casos, né, quando expressarem circunstâncias, serão adjuntos adverbiais. Já no caso do adjunto adnominal, a função é diferente, não é expressar uma circunstância, ele está ali para qualificar ou para especificar um substantivo, que é um nome. E o adjunto adnominal, ele pode ser representado por um pronome, por um numeral, por um artigo ou por um adjetivo. Quando ele for adjetivo, artigo, numeral ou pronome, não oferecerá nenhuma confusão para vocês. Só vai ser difícil quando ele for uma locução adjetiva, beleza? Para tirar essa confusão possível, vamos ver aqui embaixo um novo exemplo. Os alunos saíram da escola. Observem que o da escola está ligado a saíram. Então, o da escola aqui é um adjunto adverbial. No termo de baixo, os alunos da escola não estão em quarentena. Então, aqui, pergunto a vocês, o da escola está relacionado a alunos, certo? Como a gente está gravando isso num período de quarentena, é importante tirar este não daqui, porque todos nós devemos estar em quarentena. Muito bem, aí sim, os alunos da escola estão em quarentena. Da escola aqui está relacionado ao nome alunos, beleza? Então ele é um adjunto adnominal. Então veja bem, se o termo se refere a um verbo atribuindo a ele uma circunstância, ele é um adjunto adverbial. Se o termo se refere a um nome, portanto a um substantivo, ele será um adjunto adnominal. Vamos tentar deixar isso mais claro, né? Eu elaborei aqui alguns exercícios nos quais eu mesmo já inseri as respostas. Olha só, você tem aí na oração 1,
Eu me dediquei por uma semana às videoaulas. Esse termo por uma semana, ele está relacionado ao verbo dediquei, certo? É o tempo que a pessoa utilizou para se dedicar às videoaulas. Então, uma circunstância de tempo, portanto, um adjunto adverbial de tempo. E no de baixo? Em casa, ou a frase, as videoaulas eu acompanhei em casa. Em casa está ligado ao verbo acompanhei, por isso é um adjunto adverbial de lugar, que expressa o lugar em que a ação aconteceu. Nessa oração aqui de baixo, nós temos eu me preparei com as videoaulas. Veja só, o termo com as videoaulas é um adjunto adverbial de instrumento, né? O que a pessoa utilizou para se preparar. Então, um adjunto adverbial de instrumento. Repararam? Ligadas aí a verbos, são adjuntos adverbiais. O mesmo não acontece nas orações aqui de baixo, olha só. A mesa de madeira é mais confortável. De madeira está ligado a mesa. Portanto, de madeira está ligado a um nome. Portanto, de madeira é um adjunto adnominal. Na oração de baixo, o caderno de geometria é o mais completo. Observem que o termo de geometria está relacionado a caderno, especificando que tipo de caderno é, né, ou de qual matéria é. Então, se ele está relacionado ao nome, que é o substantivo caderno, esse de geometria é um adjunto adnominal. Na última aqui, as aulas da manhã são mais rápidas. Na verdade não são, é que a gente está mais desperto, né? Então elas acabam passando mais rapidamente. Observem que o da manhã está especificando um tipo de aula, as aulas que ocorrem no período da manhã. Então está ligado ao substantivo aulas. Por isto, ele é um adjunto adnominal. Beleza? Então, para te tranquilizar, ó, fora essa situação em que o termo começa com preposição, e no caso a gente viu que tanto os adjuntos adverbiais quanto os adjuntos adnominais aparecem dessa maneira, a situação de confusão não vai acontecer. Por exemplo, aqui embaixo, ó, os meus maravilhosos alunos entenderam toda essa matéria. O sujeito, os meus maravilhosos alunos, tem como núcleo alunos. Então, todas essas palavras anteriores, os, o meus e os maravilhosos, estão relacionados a alunos. Então, são adjuntos adnominais. Assim como toda essa matéria, que é o objeto direto, né, a coisa que foi entendida, o todo e o essa estão relacionados aqui ao substantivo matéria. Por isso, são adjuntos adnominais. Beleza? Minha sugestão para vocês é voltar aqueles slides lá, PowerPoint que eu postei anteriormente e verificarem se há ou não dúvida. Em caso de haver dúvida, por favor, me acione, me pergunte, eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, beleza? Adjunto adnominal é o termo que se refere a um nome. E esse adjunto adnominal pode ser representado por uma locução adjetiva, por um adjetivo, por um pronome, por um numeral ou mesmo por um artigo. Joinha? Agora vamos ver a outra confusão que eu imagino que vocês de alguma forma podem estabelecer. Essa é a nossa ficha de estudos número 5. Eu fiz a sexta justamente para ligar, né, com a aula anterior. Vamos mandar bala aqui nessa agora, que eu quero que vocês distingam os adjuntos, os objetos diretos, objetos indiretos, melhor dizendo, daqueles que serão os seus complementos nominais. E da mesma maneira que a ficha anterior, né, eu fiz exercícios e eu mesmo já respondi para vocês acompanharem aqui o meu raciocínio. Beleza? Vamos ler? Fichas de estudos número 5, objeto indireto e complemento nominal. Essa ficha de estudos tem o objetivo de auxiliar você a distinguir melhor algumas funções sintáticas, no caso, objeto indireto e complemento nominal. Vamos devagar. Por que essa confusão normalmente acontece? Justamente porque esses dois termos têm uma mesma estrutura. Começam com uma preposição que vem seguida de uma expressão nominal, normalmente um substantivo. Por exemplo, aqui, ó, eu preciso de água. Note que de água complementa o verbo preciso.
Ever, não posso achar que é um adjunto adverbial? Não, porque não é uma circunstância de lugar, tempo, modo, causa, etc. Não é. É um complemento necessário do verbo. Se é um complemento de verbo, começa com preposição, ele então é um objeto indireto. Observa o termo de água aqui, ó, nesta oração. Tchan, 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 tchan. De água está ligado a tenho, por exemplo, tenho de água? Ou a necessidade? Tenho necessidade de água. Ah, sim! Está relacionado à necessidade. Por isso ele está ligado a um nome e é necessário, é um complemento de um nome. Um complemento de um nome é chamado de complemento nominal. Oh, que óbvio! Complementa nome, complemento nominal. Se complementa um verbo, é um objeto indireto. Joinha? Vamos deixar aqui no tamanho certo e vamos seguir. Apesar de serem idênticas, são duas funções sintáticas bastante diferentes. E por quê? Porque a primeira complementa um verbo, como nós vimos, e a segunda complementa um substantivo, um nome. Portanto, os complementos de verbo que começam com preposição são chamados objetos indiretos. Os complementos de nomes, né, que se iniciam com preposição, são chamados complementos nominais. Então, grava isso. Grava isso. Complemento de um verbo que começa com preposição, objeto indireto. Complemento de um nome que começa com preposição é um complemento nominal. Bora praticar! As respostas já estão em vermelho aí, tá bom? Todos concordam com sua opinião. Com sua opinião está ligado a um verbo. Então, começa com preposição. Oh, meu Deus, o que será isso? Um objeto indireto, muito bem. Objeto indireto para o verbo concordam, assim como embaixo, ó, nós confiamos em Deus. Quem confia, confia em alguém. Um complemento começado com preposição é um objeto indireto. Você depende de suas forças. Quem depende, depende de algo. Vejam aqui que o de suas forças complementa o verbo depende. Então, os complementos verbais começados com preposição são objetos indiretos. Ó. Quem concorda, concorda com. Quem confia, confia em. Quem depende, depende de. Esses complementos começam com preposição, por isso são objetos indiretos. Pelo amor de Deus, observem os 3 itens abaixo. Eu estou de acordo com você. Veja que o com você está relacionado a acordo, que é um substantivo, é um nome. Então, com você é um complemento do nome, acordo. É, portanto, um complemento nominal. Observe que no de baixo, ó, confiança é um substantivo, diferente de confiamos. Concorda? Confiança é um substantivo, então ele pede um complemento. Por quê? Quem tem confiança em algo ou em alguém. Também começa com preposição, ó. Mesma coisa aqui em cima, também começava com preposição. Só que a diferença é que quando eu digo em suas palavras, eu tenho uma relação direta com o substantivo, com o nome. Por isso ele é um complemento nominal. Mesma coisa aqui de baixo, quando eu digo de mais orientações, né? A dependência de mais orientações começa com preposição e complementa um substantivo, que é um nome. Portanto, é um complemento nominal. Belezura? Então, complementos iniciados com preposição para verbos são objetos indiretos. Complementos iniciados com preposição para nomes são complementos nominais. Bora fazer um outro exercício aí legalzinho também? Yes, sim, Ever, cheio de vontade para fazer esse exercício. Olha que exercício curioso. Reconheça o complemento nominal presente nas orações abaixo, sublinhando-o e indicando a classe gramatical a que pertence, né, a palavra a que eles se referem, beleza? Olha o modelo, ó. Tenho esperança no projeto. O que eu pedi? Sublinhe o complemento nominal no projeto. Por que no projeto é complemento nominal, Ever? Porque ele complementa o substantivo esperança. Muito bem! O substantivo complementado foi esperança. Então, bora lá, resolvendo de baixo.
Marcos sempre foi leal com seus amigos. Quem é leal com algo ou com alguém. E leal a algo também poderia ser. Neste caso aqui, a expressão com seus amigos é um complemento do nome leal. Leal, no caso aqui, um adjetivo, concorda? Então, se ele está complementando um nome, é um complemento nominal do adjetivo leal. Beleza. Bora para de baixo. Algumas empresas determinaram uma limitação. Limitação de quê? Esse termo, que é um substantivo, pede um complemento. O complemento dele está começando com preposição, no caso, dos. Então, dos é um complemento do nome limitação, portanto, um complemento nominal, já que ele complementa o nome. A mesma coisa acontece embaixo, ó, da mensalidade complementa aumento. Aumento é um substantivo, portanto, da mensalidade é um complemento nominal. Aqui embaixo, mesma coisa, com sua visita, complementa o substantivo contentes, olha. Estamos contentes, quem está contente com algo ou com alguém. Então, com a sua visita, complementa o nome contente. Muito bem. Por sua vez, todos os projetos foram benéficos à população. Note que a população começa com preposição e complementa o adjetivo benéficos. Que beleza! Portanto, um complemento nominal. Joinha, GG. Exercício 4 e último exercício. Observe as orações abaixo e classifique os termos destacados em objeto indireto ou complemento nominal. Como é que eu resolvo esse exercício, já que é tudo começado com preposição mais substantivo, preposição mais substantivo, preposição e assim sucessivamente? Eu vou observar se o termo, aqui destacado em negrito, está relacionado a um verbo. Se ele estiver relacionado a um verbo, será objeto indireto. Porém, se ele estiver relacionado a um substantivo, a um nome, né, como é o caso aqui, ó, necessidade, será um complemento nominal. Então, na primeira frase, eu insisto na quarentena complementa o verbo insisto, por isso é um objeto indireto. Na B, de cuidados, complementa o verbo gostamos, então ele é também um objeto indireto. Na quarentena, complementa o verbo insisto, é um objeto indireto. E o de cuidados complementa o verbo gostamos, é outro objeto indireto. Da mesma forma, você se importa com sua saúde ou com sua saúde, aqui complementa o verbo importa. Os complementos, então, que começam com preposição, estão ligados a verbos, são chamados objetos indiretos. Os três primeiros aí eram objetos indiretos. GG? Joinha, joinha. Os três últimos estão ligados a nomes, por isso eles serão complementos nominal. Vamos provar isso. Houve necessidade de máscaras. De máscaras complementa necessidade, que é um nome. Então, complemento nominal, certo? Do mesmo modo, a vida complementa respeito. Ó. Primeiro vem o respeito à vida. A vida, então, é um complemento nominal. E por último, dos seus direitos, na frase você tem consciência dos seus direitos? Dos seus direitos complementa a consciência. Por isso ele é um complemento nominal. Beleza, meus grandes amigos? Então gravem, por favor, isso daqui, ó. Se um termo começa com preposição e está ligado a um verbo, ele complementa o verbo, é, portanto, um objeto indireto. Porém, se o complemento for de um nome, ele não será objeto indireto, será um complemento nominal. Belezura? Espero ter sido claro aí e vou me colocar mais uma vez à disposição de vocês para tirar toda e qualquer dúvida. Essas duas fichas estão no site, assim como aqueles slides também sobre a adjunta de nominal. Todos eles serão úteis para vocês fazerem a nossa próxima OP. Beleza, gente? Então, a todos vocês, um enorme abraço, saudoso abraço do Ever. Falou? Fiquem com Deus, ainda em quarentena, por favor, respeitando os riscos
de contágio pelo coronavírus que nenhum de nós, se Deus quiser, vai contrair. Enorme abraço, tchau, tchau.